Está ali. Vamos logo começar a falar sobre esses dois transtornos. Doutora Tereza vai entrar. Ei, doutora Tereza! Boa noite, Cássia. Adorei sua versão homem daquele aplicativo. Ficou bonitão, não foi? Bonita como menina e como menino. Muito Obrigada. lindo. Tudo bom, Cássia? E que lindo aquilo que você escreveu lá do canal de YouTube, doutora Tereza. Doutora Tereza tem canal de YouTube. Sigam ela. E a gente está... Ela está postando lives que a gente tem dividido lá. Sigam, gente. Ela é um talento, ela tem que ser seguida. Eu tenho muita felicidade quando eu tenho que fazer o live com você. Obrigada. A recíproca é verdadeira. Eu sei. Você está me Você ouvindo é uma bem? querida. Você está me ouvindo Eu bem? tô. Sim. Vamos começar logo, porque o tempo passa muito rápido. Vamos. Então, fica à vontade. Vamos conversar. Vamos bater um papo. Nós tínhamos conversado sobre toque, não é? Algumas coisinhas que tinham ficado e a gente precisava alinhar. Mas eu fiz uma revisão e vi que não ficou tanta coisa, não. Foram poucas coisas. Você E sabia aí, o que é que você acha? A gente coloca ou a gente Vamos logo, deixa e a então, tá gente bom? faz? Eu tenho os Vamos? dois livros da doutora Ana Beatriz. Ela primeiro fez esse, aí ela colocou Mentes que Amam Demais. Mas esse é exatamente esse, ela só trocou o nome. Porque a saga Ah, dos livros é Mentes, né? Então, esse livro aqui eu comprei logo quando ela lançou. Que ela lança, eu compro. Aí ela botou Mentes que Amam Demais. Vamos então começar falando logo sobre transtorno border, transtorno fronteiriço. Pode começar, doutora Tereza. Doutora Tereza Lima, entra para ficar isso. Você é psicóloga comportamental cognitiva, a gente está lá doutorando em psicologia. é, na Agora você Argentina. E trabalho também com MDR. um dia Vamos lá, vamos conversar sobre os borders, né? vamos Nossos conversar sobre queridos borders. E assim, eu estava pensando como é que nós íamos conversar hoje sobre o transtorno de personalidade borderline de uma forma que a gente trouxesse esperança, que a gente trouxesse leveza, sabe? Que não fosse uma live para despejar um monte de sintomas e diagnósticos e ficar por isso mesmo. Então, vamos começar aqui dizendo que o transtorno de personalidade borderline não é uma doença. Não é verdade, Cássia? Não é uma doença. Então, a primeira coisa que a gente quer dizer a vocês é que é uma forma de ser, é uma forma de atuar, de existir, tá? E a definição de transtorno, ela é um padrão, porque é muito bom, antes da gente falar de transtorno, de personalidade borderline, a gente entender o que é um transtorno, né? Um transtorno é uma forma, é um padrão persistente que faz com que você tenha experiências internas e comportamentais que vão de encontro e fazem uma curva bem acentuada de encontro a um padrão cultural que esse indivíduo está inserido. Eu não sei se eu me fiz clara, mas eu vou... eu tenho umas apresentações que eu até abri aqui, doutora Tereza, no Mac aqui. Olha só, eu abri aqui, tá dando para ver essa curva aqui? Aqui é um desenvolvimento normal. O transtorno de personalidade, a pessoa tem esse jeito desde sempre. E as alterações na personalidade. Então, eu, quando faço isso aqui para dar aula, eu explico a eles que esse transtorno de personalidade é a forma da pessoa ser desse jeito. Para ficar mais representado. É a forma de ser. Isso, é a forma de ser. Então, é como uma pessoa que escreve com a mão esquerda, é a forma dela ser. E o cérebro dela trabalha
o cérebro dela tem questões diferentes de quem escreve, de quem faz toda a sua motricidade com o lado direito, não é? Então, o que é que acontece? Esse transtorno, ele sai daquele padrão onde o indivíduo está inserido, a cultura que o indivíduo está inserido. E por isso que ele fica uma coisa diferente, mas não é doença, né? Então, as pessoas, assim, elas têm que tomar um remédio, né? Elas estão aqui no DSM-5, deixa eu mostrar aqui, ó, eu não vou pegar, e elas estão como transtornos de personalidade, os clusters, né? A, B e C. E as ABC. pessoas, e elas estão no O B. border está no grupo B. Isso. Por ele estar junto com a social e com o narcisista, as pessoas acabam dando um peso muito grande a eles sem necessidade, sabe? Então, esse transtorno, o que vai mesmo fazer com que a gente entenda que é um transtorno é o sofrimento que ele causa à pessoa. Né? Ele causa muito sofrimento, ele causa pensamentos desadaptativos, uma vida desadaptada, na verdade. Né? E o border, você me interrompe quando você quiser, tá? E me faz perguntas também, porque é até bom, é até legal, porque a gente vai lembrando de coisas. Com as perguntas, a gente vai lembrando de coisas. Pode deixar, pode deixar. E o border é aquela pessoa que tem uma intensidade muito grande em tudo que faz, não é? Ele tem um grau de emoção, ele imprime um grau de emoção a tudo que ele faz, a tudo que... Então, se você imaginar uma régua, uma régua imaginária na minha mão, de 1 metro, de 0 a 100 centímetros, né? 0 aqui é 0 emoção, aqui é 100% emoção. O border, ele está aqui, 100% emoção. Claro que existem as nuances, tem border que não é 100% emoção, mas é 95, 80, né? 85. E o 0% emoção são os sociopatas. Não é? Então, assim, são pessoas que sentem tudo com muita intensidade. Mas uma marca uma marca muito que você enxerga com muita força no border é o medo do abandono, né? Aí por aí vai, tem vários sintomas que você, quando junta, você consegue identificar. O medo do abandono, uma irritabilidade fácil, uma dificuldade nos relacionamentos interpessoais, né? Uma impulsividade tamanha, né? Ele tem respostas reativas, porque ele tem uma mudança de humor muito grande. E a mudança do border de humor, ela acontece ela pode acontecer várias vezes durante um dia. Não é? E ele muda, ele sai de um estado de paz, de amor, para imediatamente um estado de grande raiva. Ele faz esse salto, né? E muitas vezes o bode, isso é uma coisa triste, porque muitos bordes não sabem que são bordes e são discriminados, não é? Pelas pessoas, pelos familiares, pelos amigos, no trabalho. Deixa eu já falar um negócio que surgiu. O que você falou é uma instabilidade durante o dia. Ele alterna durante o dia. Pode ter várias vezes durante o dia. Transtorno bipolar, ou maníaco depressivo não, do Freud. Porque as pessoas com bipolaridade são dois polos marcados. Essa é a grande diferença. Então, assim, vamos falar logo nisso, né? A diferença do border e do bipolar. Porque Eu queria que no próximo live nós falássemos sobre o transtorno maníaco depressivo, maníaco psicose depressivo na época do Freud ou o transtorno bipolar agora. Porque senão a gente explica muito o bipolar. Eu queria explicar hoje só o border e o próximo a gente pode falar de bipolar. Porque bipolaridade chega a ser uma psicose, né? Chega a ser algo mais grave, tem remédio.
é É uma um transtorno doença. de humor. O bipolar tem medicação. O border, a medicação é para tentar controlar a ansiedade, né? E também Mas a grande sacada para o border, de fato, é a terapia, né? porque esse clúster, o A, B e C, não são doenças. Então tem que sarar não, tem que ter controle, fazer terapia, Tem que exceto ter psicólogo. terapia, muita psicoeducação, um trabalho, porque ele tem uma desregulação emocional muito grande, não é? Então, um trabalho da atenção plena, fazer. E tem, assim, uma abordagem muito interessante que eu queria indicar hoje um livro, inclusive, principalmente para nós, colegas da área de psicologia, que é a terapia comportamental dialética, né? E ela foi criada para trabalhar esse pessoal. E ela não é muito difundida. Mas eu recomendo esse livro para qualquer abordagem que você trabalhe. Se você é gestalt, se você é psicanalista, se você qualquer abordagem, você precisa conhecer, porque ela é uma terapia que foi criada, feita para trabalhar o border, né? Então, é, Pessoas não podem confundir com bipolaridade, porque bipolaridade a pessoa, por exemplo, tem gente que fica 2 anos depressivo e tem o ciclo da mania de 6 meses. E é um transtorno que custa muito para identificar. Então, é, vamos dar uma esquerda de bipolaridade. Não tem, bipolaridade não é alternância rápida de humor. não, é no Isso não é. mínimo 4 dias. É no mínimo 4 dias. Menos de 4 dias, aí você já desconfia que realmente é um borderline. É, a bipolaridade, ela fica um tempo grande na fase da mania, outro tempo grande na fase da depressão, né? E Outra você coisa não vai falar. importantíssima, eu só vou falar isso da bipolaridade, porque é uma coisa muito interessante. O bipolar, ele tem uma identidade, ele tem uma Exatamente. personalidade, ele tem uma opinião própria, ele tem um eixo, não é? Já o border, ele é mais assim, ele é mais fluido, é uma personalidade mais fluida. Então ele não tem essa. Quando você tem esses pacientes no seu consultório, você consegue identificar. Muito embora aqui, quem faz o diagnóstico e quem faz toda essa parte de dizer, de diagnóstico mesmo, é o psiquiatra, é o médico psiquiatra. Não Todos somos nós nós. a gente tem que ter um psiquiatra amigo para indicar, porque hora ou outra a gente tem que tirar as dúvidas com ele. Inclusive, eu chamei uma amiga da minha nora, que formou em psiquiatria, agora ela é médica, psiquiatria, está começando, uma jovem de 29 anos. Ela vai fazer comigo, nós vamos fazer um live dia 28. Porque, na verdade, eu quero ajudar as pessoas que estão começando, sabe, doutora Tereza? Eu Uhum. acho bacana. Quem dera se eu tivesse conhecido alguém como eu ajudo os outros. E nós vamos falar de transtorno depressivo. Então, eu quero já rapidamente falar com você sobre bipolar, porque dentro do bipolar tem a depressão. Então, Tem. bipolar é muito mais sério, muito. Tanto que na época do Freud era considerado uma psicose, quase uma loucura. Psicose, Freud é loucura. E é um transtorno muito grave. E enquanto as pessoas vão esperar esse vai fazer comigo, elas poderiam assistir por Richard Gere no Doutor T, para a gente entender o que é. Eu gosto sempre de citar os artistas que declaram o que tiveram. A Cássia Kiss, ela disse que ela perdeu 3 casamentos porque ela não conseguia se entender. Aí agora ela está no 4º casamento e ela está diagnosticada como bipolar e ela está tranquila, sabe? Então, assim, eu acho que hoje a gente tem que focar mesmo no border, no fronteiriço, que fica na nuance da fronteira e volta. Porque é um sofrimento tão grande. E precisa de consolo. Eu tenho uma mãe que tem traços border, mas é uma guerreira da escola, tem mais de 50 anos. Só que ela tem essa flutuação de humor que é muito engraçado. Depois que você. Porque, na verdade, é a família mais que percebe do que a própria pessoa. Porque a pessoa, como sempre foi daquele jeito, ela acha que é o jeitão dela. Então, essa flutuação de humor que dá. A gente, quando era criança, assim, acordava, a mamãe estava de um jeito,
Ela vinha almoçar de outro jeito, de tarde estava de outro e de noite estava de outro. E ela é uma pessoa super do bem, doadora, generosa, mas essa flutuação de humor. E não existe remédio. Não existe remédio. Não, não. Né? Vamos É. toca esse trem, gente. Quando o paciente ele entende que ele precisa. Tá aqui, a Thelma. Tá aqui. Ah, Thelma. um abraço, Thelma, um beijo. Eu não leio, porque se eu for ler, eu desfoco. Deixa que eu tô lendo. Um beijo aí para todo mundo. Então, assim, a grande resistência, o grande desafio é trabalhar a resistência, a grande resistência do paciente border, né? Até ele compreender que ele precisa ser tratado e ele acreditar que ele vai melhorar. Né? Então, faz parte da cura, já dizia Sêneca, aquele romano, filósofo, escritor, advogado, antes de Cristo, faz parte da cura o acreditar, né? Na cura. Então, o paciente border, muitas vezes, porque precisa de uma disciplina para tratar o borderline. Não precisa só ele ir, não é? Tem que ser um atendimento estruturado, né? E aí, assim, a gente vai partir para pensar quais são as causas do borderline. Né? E aí entra a genética, a gente sabe hoje que entra a genética, muito forte nisso. Entra a questão traumática. Né? Então, assim, a prevalência do transtorno, ela varia de região, mas ela varia de 2 a 6%. Em famílias que têm pessoas com transtorno borderline, esse número quadriplica. Então, assim, realmente... E aí, feito neuroimagens de pessoas que fazem parte da família, viu que realmente o funcionamento cerebral e as estruturas cerebrais são diferentes das pessoas que não têm o transtorno. Vamos lá, me faz pergunta. Você acha que quando a pessoa que tem até a genética, que traz uma marca genética, né? Traz uma marca no DNA, no gene, mas se ela nasce numa família que não tem gatilhos, que vão fazer aquilo da marca genética acontecer, uma família com mais equilíbrio, com mais maturidade psíquica, o que você acha? Você acha que vai desenvolver ou não a característica border na pessoa? Tem um biólogo, você está me lembrando agora, um biólogo americano, Bruce Lipton, né? Oh. Né? O que você está perguntando tem tudo a ver com ele. E ele fala, e ele acredita muito, ele fez experimentos em laboratório da inserção, da força que tem o ambiente, o meio, né? Na mudança fisiológica, na mudança bioquímica e na mudança comportamental. Então, essa sua pergunta, a resposta é sim. E tem trabalhos fantásticos com relação a isso. A própria terapia, veja, um ambiente saudável, um ambiente familiar saudável, proporciona isso sim. Como também a terapia proporciona isso. Não é? Eu gosto de falar sempre desse livro do Eric Kandel, que eu aprendi em 2000, meados ali, início de 2000, que ele falou que a terapia muda as conexões neurais. Total. Então, muito. Mesmo que seja uma pessoa que tem border, assim, você vai para a terapia e você vai mudar como você é. Então, às vezes você não nasceu num lar equilibrado, porque às vezes os pais não têm essa maturidade psíquica que deveria ter. Mas é impressionante como muda, como você é exposto à terapia, você muda. Então, eu gostei demais quando você começou o live que você falou. Não adianta só apontar. Apontar não traz nada. Não. A pessoa tem que ter um pouco de esperança.
Vamos ver se a gente traz hoje uma live, faz hoje uma live que as pessoas tenham esperança, né? E entendam que é altamente tratável. Vamos trabalhar, vamos falar não em tratar, né? Doença se trata, vamos falar em trabalhar, né? Trabalhar, modular, manejar essa personalidade, né? Então, o que é que se sabe? Ainda nessa sua pergunta, super importante, se sabe que o cérebro da pessoa que tem o transtorno borderline, ele tem características diferentes, né? A nível de estruturas como a ínsula, como a amígdala, como o hipocampo, como o córtex órbito-frontal, os neurotransmissores, a dinâmica que existe bioquímica é diferente, né? Principalmente quando a gente fala em dopamina, serotonina e noradrenalina. Então, existem pesquisas, e isso é lindo e precisa ser dito, as pessoas precisam saber disso, né? Que se mediu todas essas estruturas que eu citei agora, e esses neurotransmissores foram medidos antes, a pessoa passou pelo processo psicoterápico e depois isso estava bem diferente, né? Os marcadores foram totalmente diferentes. Então, muito embora que uma coisa precisa ser dita também, o processo psicoterápico junto ao borderline não é um processo rápido, a gente sabe disso, não é? Então, é um processo que demanda tempo, paciência, tem que ter disciplina, tem que ter compromisso, mas a coisa mais importante que a literatura científica coloca, né, para a gente é o vínculo terapêutico. O vínculo terapêutico está comprovado, né? Essa aliança terapêutica, terapeuta e paciente, para tratar o transtorno borderline é que vai fazer muita diferença. Exatamente. Porque a pessoa, ela precisa confiar em alguém que, como ela é muito estável emocionalmente, ela vai desenvolver esse perfil inseguro, né? Porque o tripé do border é a insegurança, a instabilidade e o medo. O Então, medo como de ser ela tem abandonado. Então, aí ela precisa acreditar que nós, no caso, mais o terapeuta comportamental cognitivo, que eu penso que o border, que ajuda muito ele, é a terapia comportamental cognitiva, e essa nova que você falou, as pessoas... A dialética ainda é assim, porque a dialética, ela entra com a questão da atenção plena, mindfulness. Então, ela trabalha, porque o borderline, ele precisa de muita regulação, né, emocional. A própria neuroquímica dele, favorece essa desregulação, esse ímpeto. Ele é muito impulsivo, ao contrário do que tem a antissocial. compulsão. O border, ele é muito impulsivo. Então, são pessoas que se arriscam muito, né, com essa impulsividade em vários aspectos que a gente pode pensar assim, por exemplo, sexo sem segurança, às vezes na direção. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, é em cima de informação científica, não é nada de prática clínica e chegando aqui colocando. Hoje, né? Ou no aço. Oi? Doutora Tereza, uma coisa que eu acho muito interessante no border. Quem conhece o border é entusiasmado, ele topa tudo, ele tem força, ele é valente, ele é aquele amigo que você quer ter para uma Maravilhoso. porque ele topa sair com você para tudo, ele não é, Me ele ajuda se você precisar. Ele tem uma disponibilidade, só que ele é intenso. Como ele é intenso, quando ele ama muito, quando ele odeia muito. E essa intensidade dele prejudica muito ele e a família, principalmente. Uma mãe, um pai.
um Os irmão, mas amigos. os amigos. Então, Porque o border é aquela pessoa que tá ali com você, ele tá tranquilo, ele tá tendo uma relação muito boa com você. Mas se ele pedir alguma coisa e você não acatar, ou você, né, ponderar, basta ponderar aquilo que ele pediu, É, ele sente uma raiva incontrolável, né? É muito interessante. Então, essa intensidade, então a psicoeducação, ela é fundamental, como também dentro da terapia, aí já é na TCC mesmo, o questionamento socrático, não é? Trazer ele a perguntas que façam sentido, que sejam racionais. Isso faz, e a pergunta é também, isso faz sentido, não é? exatamente. Uma coisa que eu É, penso muito, doutora Tereza, a gente está vivendo esse mundo que todo mundo está falando de mães narcisistas, marido narcisista, pais narcisistas, namorado narcisista. Aí muitas pessoas falam assim, olha o que eu tenho muito no meu consultório, lá no canal de YouTube. Ah, porque eu sou empática demais, comecei a namorar com o narcisista que tem pouca empatia, né? Quase empatia. Não estou falando nem o antissocial, que o antissocial é mais grave. Aí as pessoas falam assim, é porque eu tenho empatia demais. É porque você tem instabilidade demais, você não consegue perceber os sinais que aquela pessoa que tem traços narcisistas estão mandando e você acaba entrando. Porque como o Borg ama demais, ele vai muito de peito aberto. E aí ele se frustra muito. Porque chega lá o narcisista certinho, sabe? E a gente está vivendo esse momento bem de era narcisista, que está todo mundo egoísta. Todo mundo não, metade, eu diria metade. E uma outra questão que eu queria esclarecer. O border puro não precisa de remédio. Só que existe a comorbidades, né? mas é muito difícil um border não ter comorbidade. Aí ele vem É muito difícil. Até foi uma curiosidade, eu fui procurar isso na literatura e é muito raro. Geralmente eles são associados a no mínimo um transtorno de ansiedade. Eles são e muito outro, ansiosos. tem alguns border Pânico, pânico, toque. Tratar um borderline com uma comorbidade tendo toque é um desafio grande. Né? E aí a pessoa toma remédio não por causa do border, porque transtornos de personalidade muda na personalidade. As pessoas tomam remédio pelas comorbidades associadas. Cássia, Então, mas fala. Cássia, as pessoas, por incrível que pareça, as pessoas não procuram a terapia, nem vão a um psiquiatra porque são borderline. Os Exatamente. sintomas do border não as leva. O que leva ela a procurar ajuda é a comorbidade. Exatamente. Né? Exatamente. E aí E eu muitas. volto a minha mãe, que não é depressiva, não é ansiosa, não toque. Nunca foi a lugar nenhum. E fala que terapia é para doido. Então, a família que tem que estar entendendo que a pessoa, porque ela não é depressiva, ela não tem ansiedade, TAG, ela não tem toque, ela só tem o border. Isso identificado por uma pessoa que já trabalha com isso há 25 anos. Agora imagina a criança. Tanto que uma das falas do meu pai era assim, Cássia, sua mãe toda hora está de um jeito. Não dá para saber que linha ela tem. Então, essa característica da minha mãe, da dona Java, ser só border, é muito. É uma raridade, muito, né? É muito raro. É raro. Porque ela não precisa, o que ela precisaria é entrar, fazer consulta lá com a Tereza, ficar 3 anos com a Tereza, para ela entender porque ela é over. Porque, na verdade, ela é over. E eu gosto muito de citar aquele exemplo daquela moça que morreu da Inglaterra, aquela cantora que usava um penteado. Anne, não sei. Isso. Com 27 anos. Ela tinha excesso de tudo, talentosíssima. E não deu conta. Não deu conta de enfrentar a vida, porque a vida ficou difícil demais para ela. E é isso que acontece com os border. Eles têm, como eles vivem no limiar da razão e da não razão, eles vivem ali naquela gangorra emocional, é muito sofrimento para eles.
E eu penso que nós que olhamos, não nós só os psicólogos, mas nós no senso comum, quando a gente olha para uma pessoa muito intensa, a gente deveria ter um pouco mais de tolerância. E não é, doutora Tereza? Então, Porque uma coisa que precisa muito no border é trabalhar a identidade dele, né? Porque a identidade dele é muito frágil, ele tem uma personalidade muito fluida, né? Então, aprofundar essas questões e quando ele conhece alguém, é como se aquela pessoa, ele passa a viver a identidade daquela outra pessoa, né? Então, na terapia, a gente trabalha muito isso. A identidade, a autoestima. Ele se descobrir como pessoa, porque o vazio que essas pessoas sentem é muito grande, né? Aliás, é uma das características do border, é sentir o vazio. E esse vazio, ele é sempre acompanhado da angústia. Eles têm uma angústia crônica. E eu falei de uma paciente, eu falo porque ela permite que eu fale. Eu falei de uma paciente, não, na live passada. Eu ela contei não é, que ela foi tratada por um bom tempo como bipolar e chegou para mim e a gente conversando, eu pedi uma segunda, enfim, ela foi reavaliada por um psiquiatra e realmente ela era borderline e começamos o tratamento. Ela tomava 4 comprimidos por dia psiquiátricos e hoje ela toma um, que é o antidepressivo, e é muito mais, inclusive, pelo toque que ela tem, né? Então, ela precisa tomar o antidepressivo numa dosagem maior. Mas a descoberta dessa identidade é um processo muito bonito, né? Que na terapia... Agora, a gente precisa observar uma coisa. O border tem um componente genético, que aí se estima que vai em torno de 50%, mas existe um componente traumático. E esse trauma, ele pode ser, inclusive, intrauterino, né? Tem uma pesquisa muito interessante, uma pesquisa na Escandinávia, e se alguém quiser, depois eu posso passar os dados, porque agora eu não me lembro a universidade, nem o nome do pesquisador. Mas essa pesquisa... Nos comentários do postado aqui no meu feed, você coloca. Então, quem está assistindo esse Coloco o nome do pesquisador. Sei que começa com F, não tá me... Decorar essas coisas é quase que impossível. Essa pesquisa, ele pegou uma amostra de mães com depressão e ele... Vê que coisa linda essa pesquisa. Essas mães deprimidas, quando os bebês nasceram, e ele fez a taxa de cortisol no bebê, as taxas estavam elevadas, dopamina, serotonina, fez um EEG, a ativação estava comprometida, estava diferente, e mais algumas coisas, né? Ou seja, toda a parte bioquímica da mãe, do sofrimento da mãe, passa para o feto. Não é uma coisa que a gente já sabia, mas essa pesquisa comprovou. Só que o lindo da pesquisa é que essas mães foram orientadas, foram tratadas, estavam sendo tratadas e foram orientadas a massagear seus bebês, dar de mamar olhando no olhinho do bebê. E depois de um tempo, quando eles fizeram novamente a medição, esses bebês estavam saudáveis. Né? A importância... A importância... Porque você já é um ser relacional quando você tem a sua ferramenta neurológica, seu equipamento neurológico está ali, você já é um ser relacional. E essa relação com a mãe, com a cuidadora, mudou a bioquímica do bebê. Né? Isso bate também, isso responde um pouquinho àquela sua pergunta lá no início. Exato. Né? Então, assim, muito bonito e são trabalhos que trazem muita esperança.
Não é? Não só esses trabalhos, como o resultado da prática clínica, a sua, a minha, da Thelma, que está nos assistindo, eu acho que outras colegas também, que a importância do resgate através do vínculo. Sim, exatamente isso, Thelma. A Então, psicanálise fala que se a gente não tiver esse afeto na hora que a gente nasce, a gente não se constitui, né? E, não. na verdade, todas as correntes, elas trabalham com a mesma espinha dorsal, né? Sim. A importância que tem ali a família no primeiro momento da vida do sujeito. E esse primeiro momento é o momento mesmo. Quando ele sai da barriga da mamãe para a barriga da família ou para a barriga da adoção, ele tem que ser muito amado, muito olhado, muito visto. Eu acho tão legal, Tereza, quando as diversas interpretações da psicologia, elas fecham no mesmo raciocínio. Porque não tem essa de ficar brigando um com o outro, sabe? As pessoas, às vezes, ficam na briga boba, que eu não gosto daquela terapia, eu não gosto. Gente, está fazendo bem para as pessoas? Olha, fica lá, exatamente. Olha, e outra coisa, você gosta, você tem vínculo com seu terapeuta, porque a gente sabe a questão do terapeuta também, que substitui um pouco aquele cuidador que não foi cuidador lá atrás. Não é? No processo psicoterápico tem isso também. E chama Então, experiência corretiva. Você corrigir. Eu gosto de. Porque eu trabalho muito em terapias breves, né, Tereza? Eu abro muito grupo de terapia breve. Eu sou psicanalista, gosto muito de trabalhar breve. Porque hoje as pessoas não têm tanto tempo para fazer análise. você me Sabe? apresenta uma nova psicanálise. Eu fico encantada. Eu sou Né? Cássia Freud. Então, importância de trabalho, experiência emocional corretiva, de você não repetir o que seu pai ou sua mãe fez com você e você dar um novo significado, aquela dor que a pessoa está trazendo. Sim. Esse acolhimento, trabalhar o acolhimento, sabe? Então, é tanta gente adulta sofrendo. Então, na terapia comportamental dialética, eles também trabalham, eles fazem um trabalho, como nós do MDR também fazemos, do reprocessamento, da dessensibilização e do reprocessamento. É claro que a terminologia deles é diferente, é um tanto diferente, mas o resultado, a forma de caminhar é muito próxima, é muito similar, não é? Para a importância de reprocessar esses traumas, já que uma fatia bem significativa do transtorno borderline vem de traumas. E traumas, quais são os traumas? Abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, bebê, né? Tendo sofrido abuso sexual. Então, a própria negligência dos cuidadores é terrível, não é, Cássia? Então, a importância, eu quero dizer aqui, a importância, sim, da psicoeducação, da regulação emocional, mas também a importância do reprocessamento desses traumas, porque aí ressignifica, inclusive. Não é? E esse reprocessamento, ele impacta numa mudança neuroquímica. É lindo isso. Não é? Nem acho. Inclusive, assim, por exemplo, se sabe que o tamanho da amígdala e do hipocampo da pessoa que tem o transtorno borderline é diminuído. Quando ele faz terapia, essa estrutura expande. Olha que Tereza, bacana, o hipocampo expande. Oi? sabe que me encanto com várias coisas, mas aquele encontro que a gente teve em julho lá na Argentina, saber que você sabe isso que eu venho estudando e que poucos psicólogos têm estudado, que é a neurociência, que é o sistema nervoso, que é o cérebro, né, que é o órgão mais importante do sistema nervoso, e saber que é possível a mudança na construção psíquica. Sabe, até o inconsciente já sabe um local no cérebro, estão dando o inconsciente do Freud, nesse quinto lobo, que alguns não acham que é lobo ainda, mas
o lobo da ínsula. Então, assim, essa mudança, a pessoa poder mudar, dá uma esperança de vida para a pessoa. Sim. E a neuroplasticidade também, né, Tereza? Saber Sim. que pela neuroplasticidade, o seu cérebro é plástico, o seu cérebro pode mudar. Existe esperança. Existe esperança. Novas sabe? conexões, novas conexões. Então, uma coisa que você só via assim, e essa dor faz você enxergar assim, quando você entra, mergulha no processo, sua visão faz isso, alarga. Né? Deixa eu só falar É muito. Emocionou. A Michele Priscila escreveu assim: sexta-feira, meu esposo falou: Michele, você é uma outra mulher nesses últimos 6 meses. Com certeza, ela deve ser só uma seguidora lá do canal. Assim, essas coisas me emocionam muito. Ah, emociona mesmo. Sabe por quê? Ah, emociona mesmo. Você é linda Porque, demais. né, não, Tereza, é porque é tanta gente que sofre e que jamais iria em um consultório por falta de recurso, por, por paradigmas, por achar que psicólogo é para doido. E aí eu abro um canal de YouTube, eu venho com esses lives, trazendo vocês, e saber que as pessoas estão melhorando. Saber que existe como ter isso que eu sinto, essa felicidade. Felicidade não é ausência de problemas. Todos nós temos problemas. Felicidade é saber lidar mais rápido com problemas. Isso é tão fácil. É tão fácil ajudar as pessoas. Olha, eu nem estava emocionado com nada. Mas quando eu escuto... A amiga da minha nora está aqui. É porque eu estou chorando de emoção. Aí esqueci o nome. Lara Molina. Eu também... É uma menina que está assim, brilhantemente mostrando tanto que é inteligente. E quem dera se existisse realmente essa corrente do bem. Eu tento fazer o tempo todo essa corrente do bem, sabe, Tereza? Fazer mais pessoas terem acesso àquilo que elas não teriam acesso. Às vezes, você necessariamente nunca vai num consultório de um psicólogo, de um psiquiatra, de um neurocientista, mas se a pessoa escuta, ela está exposta a aquele saber, ela está sempre exposta, ela vai mudar. Ela vai mudar. Porque aí vai acontecendo as mudanças neuroquímicas no cérebro, sabe? E aí a Lara escreveu aqui. Hoje em dia, sabemos que a idade continua ocorrendo até a idade avançada. Tá vendo, Lara? Você tem 29 anos, eu tenho 59. Eu tenho 30 anos com você. Mas você vai ter que correr para me alcançar. Olha, eu acabei de ver que a minha paciente está nos assistindo. Eu acabei de ver que ela está nos assistindo. E é mesmo. Eu tenho muita felicidade, porque ela passou durante 15 anos. A gente sabe que a angústia no borderline, ela é crônica, cronos, tempo, ela é crônica e ela é diária. Você sabe que é você sentir dor, aperto no peito, diariamente. E ela começou o processo psicoterápico e essa angústia sumiu. Né? Oh, meu Deus. Não só ela parou de tomar a medicação, as medicações que ela tomava, como a angústia que ela tinha sumiu. Não tem mais angústia. Olha, meu Deus do céu. É lindo, né? É lindo demais, gente. Eu acho que eu tô casada, mas eu acho que casada mesmo é com essa mudança que as pessoas vão tendo. Não existe coisa mais feliz para mim de eu ver um caso igual esse que você está me contando. Imagina, a pessoa tem essa angústia que dói ela todos os dias e ela pode ter outra vida. Isso é magnífico. Para mim, assim, gente. Não tem preço, não, né? A Cláudia falou que eu falo a ausência de problemas, mas é saber estar mais rápido com os nossos problemas. É exatamente isso. A maturidade é isso, né, Tereza? E quando que a gente vai ver? Porque, pronto, o border, ele tem muita dificuldade de lidar com o sofrimento. Ele sofre muito
E ele tem muita dificuldade de lidar com esse sofrimento, não é? E na psicoeducação, na terapia, ele começa a aprender que o sofrimento, ele começa a entender, introjetar, né? E a lidar melhor, a se autorregular, a fazer a respiração correta, né? E uma coisa importante. Deixa eu só explicar para a Lara aqui que escreveu. Larinha, transtorno de personalidade border. O border faz parte do agrupamento B. E a gente já até falou do transtorno bipolar, que ela está falando TAB e o TBT, BB. Aí a Tereza vai até explicar. Um dia a gente vai fazer uma live, o próximo live é transtorno bipolar. Porque eu penso que é isso que você está falando. Se você quiser escrever o que é TAB e o que é TPB, que você quis dizer, talvez eu esteja confundindo. Porque como a Lara é psiquiatra, eu gosto dessas meninas que fizeram medicina psiquiatra, porque, na verdade, eu acho que eu queria ter feito medicina também. Só que aí não deu, né? É economia, psicologia, psicanálise, um monte de coisa. Aí não deu. Não deu. Medicina ia parar a minha vida. E medicina tem que ser esses meninos jovens mesmo. Explica pra gente o que é isso que você escreveu. Pode continuar falando, Tereza, por favor. Não, eu ia falar uma coisa que é muito importante para o border e que a gente. E eu queria deixar esse recado aqui para as pessoas que nos assistem, que talvez nesse momento não estejam conseguindo fazer a terapia. Personalidade borderline, o P de personalidade. Eu que sou, Lara, eu sou loura, né? Igual você também. Tá certo. Mas o próximo live, ela vai falar do transtorno bipolar. Aí a gente não quis misturar as coisas. Porque muitas pessoas... tinha pensado em falar um pouquinho da diferença dos dois, porque as pessoas se confundem muito. Mas a gente fala na próxima. A gente vai fazer tantas lives que a gente vai ficar o ano todo em quarentena. Olha a coisa boa da quarentena, né, Tereza? Porque talvez, se a gente não tivesse em quarentena, eu não ia ter tempo de fazer essas lives. Não iríamos, Porque eu ia estar cheia de empresa, cheia de coisa, cheia de aula lá na escola. E aí a quarentena gerou esse novo produto, que são esses momentos de a gente estar aqui. Ai, Tereza, fala que está faltando 3 minutos. 3 minutos para você. Tá, então, uma coisa muito importante que eu queria... Porque a gente, na verdade, são muitas coisas para passar e muitas dicas e o tempo passa, né? Mas uma coisa que acontece com o border é que o border, ele sai muito dele, né? Você sabe que ele... Isso não só o border, porque hoje tem um grupo das pessoas que estão, principalmente dos jovens, que estão vivendo numa dinâmica cultural que ficam com sintomas de border sem ser border, dentro de um mundo raso, não é? Então, eles ficam com esses sintomas, eles não conseguem lidar com o sofrimento, com a dor. O sofrimento na época da gente era uma coisa que, por exemplo, alguém sofria, ia fazer uma poesia, fazia uma música linda, não era? Não era assim? Fazia uma música linda, pintava alguma coisa. O sofrimento hoje, a juventude sofre e às vezes tem ideação suicida. Isso, faz uso de substâncias para maquiar essa dor, né? Tem a questão que a gente não falou, da autolesão, que acontece muito com border também. Então, tem muitos jovens hoje que não são border, mas eles estão vivendo num universo que propicia essa história de ficar com sintomas border. E aí, o que é que acontece? A grande sacada é a gente voltar para a gente. Isso vale para quem é border, mas vale também para quem está nos assistindo e que não é. Né? Atenção plena na gente, mindfulness. Né? Então, é você se sentir, é você respirar e principalmente você pensar no aqui e no agora. Isso, gente, isso faz uma diferença. Vocês façam, depois vocês me digam. Se não fizer, me cobrem. Né? Faz muita diferença esse pensamento, a respiração diafragmática, que nós já ensinamos aqui em outras lives,
Só é procurar a live na Deixa, página. deixa aqui. As pessoas têm que voltar lá na nossa live que a gente fez de toque e me falaram que eu tenho toque de passar a mão aqui, botar o cabelo atrás da orelha. Não é toque. Isso é mania, Se você pensar, se eu não passar a mão aqui, vai acontecer alguma coisa ruim, é toque. Eu só passo para trás porque minha orelha é pequena, eu não tenho orelhão. A única coisa que não tem grande é pequeno. Tanto que o fone de ouvido fica me machucando o tempo todo, o buraquinho é pequeno. Coisa boa, quando vai ficar maior, mas ela é pequena. Isso aqui é mania. Então, eu me meto o tempo todo na cadeira, é mania. É o que a doutora Tereza falou no outro live, o coisinha volta para ver. Porque a gente tem mania de colocar as coisas erradas. Não tenho toque, eu só tenho essa mania. Olha, é porque eu fico mais bonita com a orelhinha para trás, ó. Por isso, eu cabelo. Ô, gente que dá diagnóstico, eles dão mais diagnóstico do que a gente. Vai, Tereza. Pois é. Então, assim, para essa angústia, né, pelo menos é um paliativo para as pessoas que não podem fazer uma terapia agora, é a respiração diafragmática. Quando você estiver respirando, você sentir seu corpo, sentir a respiração, sentir a barriguinha, né? Quando você puxar o ar, colocar o ar atrás do umbigo, numa bola imaginária, atrás do umbigo, deixar ele um pouquinho lá, depois soltar pela boca. Essa respiração, ela diminui os batimentos cardíacos, ela oxigena o cérebro. Um cérebro oxigenado é um cérebro menos ansioso. E você pensar, eu estou comigo no aqui e agora. Sempre eu estou comigo no aqui e no agora. Tá? Isso ajuda demais. Nem que você faça 1 minutinho por dia. Vai dar uma ajuda grande. Tá? A outra tá chamando de narcisista, Jesus. Eu sou a rainha do diagnóstico. Tereza, tem que ter muita. Todos nós somos um pouquinho narcisistas, senão a gente não coloca aqui, ó, a cara cheia de ruga. Todo mundo tem que ter um pouquinho de narcisismo. Que tal vocês, ao invés de dar diagnóstico para mim, prestar atenção no que a Tereza está falando? Opa, ontem eu escutei da doutora, sábado, eu escutei da doutora e assim, e uma coisa... E me lembrando... Pode falar, fala, Tereza. É porque eu me lembrei agora ainda do Bruce Lipton. Aquela questão das crenças, né? Então, assim, o border, ele tem muitas crenças negativas sobre ele. A autoestima tende a ser muito baixa, né? Ele se acha uma pessoa má. Engraçado. As pessoas não gostam de mim, então eu não sou tão bom. Eu não sou uma pessoa boa. Por isso que as pessoas... E às vezes, poxa, é filho de... O pai e a mãe têm 4 filhos. Dão amor, dão tudo igual. Mas ele acha que não recebe amor. Né? Então, precisa muito trabalhar essas crenças. Essas crenças, eu posso dar algumas dicas de como trabalhar essas crenças na próxima live. Vamos embora. A próxima live nós vamos falar de transtorno bipolar. Nós vamos contar os 4 tipos de bipolaridade, porque tem 4 tipos, né, doutora Tereza? Então, olha o que a doutora lá do psiquiatria falou, que não é a Lara, ela falou que é a outra doutora, a baixa importância da tolerância das frustrações. Anos, 29 anos, já são psiquiatras, essas menininhas, matar essas meninas, ela botou muita baixa tolerância à frustração. Sim, muita. Por exemplo, ele receber um não é uma coisa muito difícil. Administrar a frustração é uma coisa muito difícil, porque ele associa que ele tem o medo da perda, né? E que quando você está dando não a ele, você está dizendo que não gosta dele. Veja, isso é o afeto. Exatamente. O afeto vem como pano de fundo para tudo isso. Falar uma coisa, como é bom trabalhar interdisciplinaridade. Ter essas psiquiatras jovens acompanhando a gente, sabe? Eu estou brincando, é óbvio, porque elas são... Imagina, 10 anos da vida delas.
Então, saber que a gente está sendo seguida por 3 psiquiatras. Legal, né? Cássia, deixa eu te falar. Eu sou da época que não tinha o nome borderline. Quando eu fiz universidade, não tinha. Quando eu fiz universidade, eu entrei em 1982 e era o DSM-3. Ele foi lançado em 84 e em 87 teve uma revisão do DSM-3. Foi quando chegou a estrutura borderline do DSM-3 na revisão. Então, não tinha na grade curricular e eu me formei em 87 sem saber o que era borderline. Vim conhecer depois. Né? Então, é uma coisa nova. E Tereza, óbvio que ele era tratado como uma neurose, né? Uma neurose lá na borda, por isso tem um nome lá no limite, não é? O primeiro DSM, muito próximo da psicose. O primeiro DSM tinha 96 páginas. Nós estamos com esse que tem quase 1000 páginas. Então, cada vez mais vai aumentar, porque cada vez mais as pessoas vão descobrindo os transtornos. Só que isso não faz ninguém ser sarada, porque ela está aqui dentro do DSM. Sabe? Eu adoro a psiquiatria, óbvio que tem que ter a psiquiatria. Mas eu acho que antes de você se autodiagnosticar, igual eu já falaram que eu sou narcisista, eu tenho toque. Antes de você apontar o dedo, diagnosticar alguém, experimenta amar a pessoa que está na sua frente. Vai que eu tenho toque, vai que eu tenho toque de botar aqui, se eu não botar, cai a laje na minha cabeça. Ou então, se eu não limpar o nariz, vem um vento aqui, me destrói e mata todo mundo. Vai que eu sou desse jeito. Igual aquele dia no último live nosso, a última live ou live, sei lá o que é. Eu não sei se fala no feminino ou no masculino, porque live é vida. A última vida nossa, então, live é ao vivo, né? Então, as pessoas de vez em quando criticam que eu falo o artigo errado. Na verdade, é o seguinte, quando você falou que você tinha transtorno, você foi medicada com transtorno obsessivo compulsivo, isso fez você menor, maior, sabe? Então, eu acho que as pessoas têm que ter Isso me fez humana, né? Nós somos humanos. Exatamente, Tereza. Igual a doutora Ana Beatriz, ela fala que ela é diagnosticada com TDI, transtornos de déficit de atenção. Eu tenho um pouquinho também. Então, olha eu tenho TDA. Eu tenho TDA. Essas não tenho coisas H, aí. mas eu tenho TDA. Então, o mais importante não é o diagnóstico. O mais importante é você primeiro amar as pessoas. E amar o amor não é salva. Amar o amor é você salva. Eu queria dizer uma coisinha para as pessoas aqui. É que faltam 2 minutos para você. Não, vai ser menos de 2. Não se sintam condenados porque vocês, porventura, têm o transtorno, não é, de personalidade borderline. Existe um caminho, inclusive, muito factível de andar, e a ciência hoje, ela comprova isso. Isso é muito bom, porque isso valida o nosso trabalho, não é, Cássia? Então, quando nós fazemos um trabalho e esse trabalho é validado com uma ressonância magnética funcional, onde vê ali a melhora do seu cérebro, a saúde do seu encéfalo, isso é lindo, isso não tem preço. E eu vou repetir de novo, não desista da sua vida. Né? Não desista. E pegando o gancho no que você falou sobre o amor, eu quero dizer que o amor salva. Né? Quando uma pessoa border estiver ao seu lado e ela estiver ali, quando ela está com alguma manifestação desses sintomas que nós falamos aqui, na verdade ela está querendo dizer assim, me acolha. E ela precisa desse acolhimento, porque existe um vazio lá de trás que ainda não foi tratado. Vai cair a live, vai cair. Obrigada, Cássia. Vai ter mais. Eu já vou marcar a próxima. Eu acho que daqui a 2 semanas, porque eu estou direto agora com a aula e é todos os dias à noite, mas eu vou marcar e a próxima vai ser bipolaridade. A gente vai falar e a gente vai falar dos 4 tipos para as pessoas entenderem. Eu gostaria que vocês voltassem na live anterior da doutora Tereza sobre toque. Obrigada a todo mundo que está aí, que ficou com a gente. Obrigada doutora Tereza.
Marcela que apareceu, Sandra, Teomã, as meninas lá do psiquiatria. Obrigada a todo mundo. Ó,